tema é: os filhos de Deus obedecem por amor. E eu imaginei que falar sobre amor seria tranquilo e fácil, né? Mas eu descobri que é algo, de certa forma, aterrorizante. E logo que a gente pega esse tema, né, os filhos de Deus obedecem por amor, a gente começa a pensar em quais as motivações nós temos para obedecer. Então você obedece a Deus por quê? Qual é a motivação? Para que você obedece a Deus? Tem algum motivo que não seja simplesmente o amor? Você obedece para que haja uma troca entre o que você quer e o que Deus pode te dar? E se você obedecer, Ele vai te dar? Você obedece por medo de algo que Ele prometeu e possivelmente não vai cumprir? Você obedece por quê? Não vou responder, porque essa pergunta vocês têm que responder para vocês. Até hoje, vocês têm obedecido a Deus por qual motivo? Por quê? E eu gostaria muito de pregar simplesmente a respeito da graça, porque nós obedecemos a Deus por amor, por causa da graça. Quando você entende a graça, você entende que a sua obediência, ela tem que ser baseada em amor. Eu não vou pregar sobre a graça, mas eu quero dar um fundamento para que depois eu possa seguir aqui. Então, primeiro, eu quero deixar um fundamento bem sólido para depois falar a respeito do amor. E esse fundamento sólido, ele vai deixar você tranquilo. Primeiro, eu quero deixar você tranquilo. E depois, eu quero apertar um pouquinho a rédea. Não precisa projetar a palavra. Eu deixei 2 versículos ali, que a nossa mensagem vai estar baseada nesses 2 textos. Mas, primeiro eu quero deixar esse fundamento. Em Gênesis, no capítulo 15, Abraão tem uma visão. E Deus, Ele diz para ele não temer. Deus havia chamado Abraão, né? E você pode ver isso lá no capítulo 12. E Abraão, ele decide seguir por um lugar que ele não sabia ainda direito. Mas Deus chama Abraão e promete uma descendência e uma terra que ele iria mostrar. E no capítulo 15, Abraão, ele de certa forma questiona Deus, não se Deus iria ou não dar essa descendência, essa terra, mas ele quer que haja um sinal de um pacto. Por quê? Os homens, na antiguidade, eles faziam pactos, faziam alianças, e eles tinham um método de assinatura dessa aliança. Veja, Deus chama Abraão, e Abraão obedece, e sai. E no capítulo 15, então, Abraão fala: pera, mas como eu vou saber que eu vou ter isso? Essa descendência, essa terra? E aí, Deus, Ele diz para Abraão sair para fora, isso lá no versículo 5, né? Não precisa nem projetar. Então conduziu até fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E o versículo 6 diz: ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Abraão creu na palavra de Deus e foi justificado.
simplesmente pelo fato de ter crido no que Deus disse. Depois disso, Deus solicitou que ele pegasse alguns animais, cortasse os animais pelo meio e colocasse as duas metades, uma de frente para a outra. Por quê? Essa era uma forma de assinatura de um pacto, de uma aliança. Então, se eu quisesse fazer um pacto com o pastor Rubens, naquela época, eu chegaria e falaria, olha, vamos fazer uma aliança, um pacto aqui? Eu tenho meus deveres, que eu estou prometendo, eu vou cumprir. E você tem os seus, certo? Eu tenho os meus e você tem os seus. Nós vamos assinar de que forma? Vamos cortar essas metades, eu vou passar por entre as metades, e ele também. Eu estou diante de testemunhas e dele, assinando esse pacto e declarando que se eu não cumprir, eu vou ter o mesmo fim desses animais, que é ser morto. E ele vai passar também. Eu passei, ele passou, o pacto está assinado. Veja, aqui Deus pede para Abraão cortar esses animais. Ele está fazendo uma aliança com Abraão. Quem tem que passar por entre os animais? Deus e Abraão. Quando Abraão corta esses animais, Deus não se manifesta no primeiro momento e ele fica expulsando as aves que estavam descendo ali para comer esses animais. Até que Deus faz Abraão cair num profundo sono. E uma tocha, um fogo fumegante passa por entre essas metades. Abraão não passa. Sabe quem assinou essa aliança da promessa? Deus. Ele não exigiu que Abraão assinasse, porque Deus é um Deus de graça. Não há nada que Abraão pudesse fazer para se manter firme nessa aliança. Não há nada não, Abraão não conseguiria se manter firme nessa aliança, e Deus sabia disso. Abraão cai num profundo sono, você pode ler isso. Versículo 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Algumas coisas ele tem aqui do que iria acontecer. E será afligida por 400 anos, mas também julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E aí, olha só, versículo 17, sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, que só Deus assinou, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Agora, quem é a descendência de Abraão? Porque quem é descendência de Abraão, participa dessa aliança. Lá em Gálatas, no capítulo 3, Gálatas 3, olha só, Gálatas 3. Primeiro eu estou dando um fundamento, tá? Para estabelecer o firme alicerce que é a graça de Deus. Gálatas 3, versículo 15. Olha só, a palavra mesmo fala, tá? A partir do 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Imagina duas pessoas assinando
um pacto, uma aliança, lá na antiguidade, passando por entre essas metades, que Abraão não passou, Deus passou. Abraão, a parte dele, veio antes. O que ele fez no versículo 6? Ele creu. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga. Ninguém lhe acrescenta alguma coisa? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes. Espera aí. Como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Quando Deus faz aquela aliança com Abraão e fala a respeito do descendente dele, era Cristo. Não fala de muitos, fala de um. Vamos lá. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, lá atrás, aqui nós lemos, a lei, os mandamentos, que veio 430 anos depois daquilo. A lei veio por Deus, por meio de Moisés, 430 anos depois daquela aliança. Então, o cumprimento da lei não significa, não está incluída naquela aliança. Aquela aliança foi feita antes da lei, de saber o que eu tenho que fazer ou não. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Deus prometeu, assinou, acabou. A lei não pode me fazer cair dessa promessa, que ela veio depois. Então, nós, seguindo o texto, você poderia continuar lendo ali, mas o que você lê no versículo 29 de Gálatas 3, que é o último versículo? E se sois de Cristo, agora falando de cada um, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabe quem estava naquela aliança? Porque foi prometido ao descendente de Abraão, que é Cristo. E se você hoje está em Cristo, você é descendência de Abraão, e aquela promessa e aquela aliança foi feita com você também. Você estava incluído naquela aliança, antes da lei, antes de haver qualquer mandamento para ser cumprido, antes, porque Deus é um Deus de graça, sempre. Então, por que obedecer a esse Deus? Medo de que Ele prometeu e não vai cumprir. Espera aí, Ele assinou, eu nem assinei. Ah não, eu tenho medo de não conseguir me manter na linha e essa aliança ser descumprida por minha parte. Eu não assinei, Abraão não assinou, ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Eu tenho que crer. A partir do momento que eu creio, pela graça, eu participo dessa aliança e sou herdeiro dessa promessa. Não há nada que possa me tirar dali. Nada. Nenhum mandamento que não seja cumprido pode me tirar dali. Então é medo, você obedece por medo, para ter uma troca com Deus. Deus deu tudo para você. Essa terra, que era uma terra física lá para Abraão, a terra prometida, é o céu. É seu já. Já é seu. Quando você creu. Não há nada que possa te tirar dali. Essa é a graça. Eu poderia já parar por aqui, mas eu gostaria de
de seguir um pouquinho e vamos abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios 13. Então, por que obedecer, se não por amor? Ou, há algo mais importante para você e para mim, para nós buscarmos, do que o amor? Há algo mais importante? Há algo mais importante para você pedir para Deus durante essa sua peregrinação aqui? Se a minha vida aqui é conviver com os meus irmãos e ter um relacionamento com Deus, para conviver com os meus irmãos, eu preciso de amor. E para ter relacionamento com Deus, eu preciso amá-lo. Não para ter nada em troca, não com medo. Então veja, a obediência não tem como ela não trilhar um caminho que é o caminho do amor. Não tem. A graça fala do amor. 1 Coríntios 13 é um texto que ele é muito usado, muito conhecido e muitas vezes usado em cerimônias de casamento, porque ele vai falar do amor. É o capítulo do amor. É o capítulo do amor. Olha, você quer ver a Bíblia falando sobre amor? Abre lá em 1 Coríntios 13. Você vai ver. É magnífico. Paulo, ele exagera aqui. Ele exagera. Ele pega a questão do amor, né, central, e ele exagera com isso. É escandaloso aqui o que ele fala sobre o amor. Só que quando você lê, veja, você pode ler essa palavra aqui e se sentir animado, confortado. Pode te deixar mais entusiasmado. Só que não é bem isso que Paulo queria produzir nos seus leitores. Veja, primeiro, para quem ele escreveu isso aqui? Para os coríntios. Como essa igreja era? Ou como essa igreja estava? Toda dividida. Tanto é que no capítulo 12, antes dele entrar no 13, antes de escrever aqui o que está no 13, ele fala a respeito de que cada um tem a sua função, cada um é uma parte do corpo, ninguém é menosprezado por ser uma parte pequena, ninguém deve se gloriar porque é braço ou mão, em detrimento do que é pé. O pé também não pode dizer porque eu não sou mão. A mão não pode dizer porque eu não sou braço. Veja, é uma exortação que Paulo está colocando aqui. Ele não escreveu isso aqui para os coríntios lerem nos dias de casamento. Ele escreveu porque havia um sério problema lá, de divisão. Uns diziam que eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro. Eu tenho o meu apóstolo preferido, eu tenho o meu. E os dons? O meu dom é melhor que o dele. Olha, Deus me deu esse dom de falar em línguas, ele não tem esse dom. Não, o meu dom é de profetizar. O meu é melhor. Peraí, eu tenho o de línguas e o de profetizar, eu sou melhor do que... É assim que a igreja estava. Por isso que Paulo escreveu o que está no capítulo 13. E se você... Vamos ler o texto. O 13. Desde o versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos. Primeiro Paulo aqui vai tratar dos dons espirituais, olha só. Ele vai pegar o amor, que ele quer exaltar, e ele vai comparar com tudo mais.
Primeiro com os dons, desde os maiores até os menores. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e a ciência, ainda que eu conheça toda a Bíblia, se eu não tiver amor, ou continuando, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Aqui ele não está falando de uma fé salvadora ou salvífica, ele está falando de um dom de fé, de tirar uma montanha de um lugar e pôr em outro lugar. Que Jesus falou que se houvesse uma fé, que poderia ter uma fé que fizesse isso. Jesus falou. Se a fé fosse maior, você poderia fazer isso. Se eu não tiver amor, nada serei. Agora ele vai sair dos dons, ele vai falar das obras. Das obras. Ele vai falar do cumprimento da lei. Das obras. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aqui ele resumiu as obras em um versículo. Por quê? Não há nada mais extremo do que você doar tudo o que você tem e ainda sofrer o martírio por alguém. Tem algo mais? Veja, quem é você e o que você tem, certo? Hoje, você dá tudo o que você tem, e aí só sobrou quem? Você, e você morre também, por alguém. Não tem, aqui ele resumiu as boas obras, ele foi no extremo. Não há nada mais extremista do que isso em boas obras. Você entende que ele pegou desde a obra mais simples até a mais complexa e colocou aqui. E ele diz que se eu fizer isso e não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não serve para nada. Você entende o que é o amor? Tem alguma outra coisa a ser feita a não ser buscar o amor de Deus? Aí versículo 4, ele vai falar do que o amor é. Olha só, é lindo, maravilhoso. Por isso que eu disse que às vezes você pode ficar entusiasmado aqui, lendo isso aqui. Olha só, o amor é paciente. Aí você pensa em quando você ama. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. O amor não se exaspera. O amor não fica ressentido. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor sofre tudo. O amor crê em tudo. O amor espera tudo. O amor suporta tudo. Que maravilha. Agora, troque a palavra amor pelo seu nome aqui. E veja se não é aterrorizante. O Mateus é paciente. O Mateus é benigno. O Mateus não tem ciúme de nada. O Mateus não se ufana, não tem soberba. O Mateus não se conduz inconvenientemente. O Mateus não procura seus próprios interesses. O Mateus não se exaspera.
Não fica ressentido, não fica irado, não se exaspera, não fica irado. O Mateus não fica irado. O Mateus não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. O Mateus sofre tudo. O Mateus crê em tudo. O Mateus espera tudo. E o Mateus suporta tudo. É verdade? É aterrorizante. Esse texto não foi escrito para os amantes. Ele foi escrito para os que estão na igreja sem amor. Ele não foi escrito para aqueles que estão numa posição em que, olhe a minha vida e é assim que você tem que fazer. Esse texto foi escrito para aqueles que reconhecem que não amam. Esse texto é para os sem amor que estão na igreja. Eu sou um deles. Muito bem. Vamos para Marcos 10. Marcos 10. Versículo 17 ao 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos parar aqui? Olha só. Esse homem fez a principal das perguntas. Porque que todos nós morreremos um dia, isso é certeza. E a vida eterna? Qual a importância? A importância é máxima. Não tem algo mais importante do que se preocupar do que com a vida eterna. Esse homem fez a principal das perguntas para Jesus. Só que na pergunta, veja como estava entranhado nele. Esse homem conhecia a lei, tá? Vocês já vão entender que ele conhecia a lei. Ele conhecia o Antigo Testamento. Ele conhecia aquela aliança que foi feita com Abraão. E que a lei veio depois. Só que a pergunta que é feita, ela está, não vou dizer maculada, mas pode ser também, mas ela está presa a algo que está no ser humano e que está em você também. Esse homem não é nada diferente de nós. Nós lemos esse texto como alguém que está ali. Peraí, olha, certo homem chegou lá e ajoelhou, falou para Jesus, olha, ele saiu triste. Ele não é nada diferente de mim e de você. Por quê? Ele chegou para Jesus e falou: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? O que Abraão fez lá atrás, naquela aliança, caiu em profundo sono. E Deus assinou. Bom mestre, o que tenho que fazer para herdar, olha só, a herança, a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Jesus
já entendeu que ele estava preso na lei. E quem estava preso na lei tinha que cumprir a lei para ser bom. E Jesus fala: peraí, por que me chamas bom? Só um que é bom, que é Deus. E ele sabia, o menino. Ou não sabia, vai. Ele achou que ele pudesse também ser bom. Na verdade, ele queria saber o máximo de coisas que ele podia fazer, ou colocar um ponto final em falar: peraí, Deus, eu cumpro toda a lei. Eu sou bom. Esse menino, ou jovem, ou homem, era um verdadeiro sabichão. Por quê? Algumas coisas ele cumpria, ou achava que cumpria, e se tivesse algo que faltava, ele queria ele fazer. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Aí ele diz: você sabe os mandamentos. Se você me perguntou o que você tem que fazer para herdar a vida eterna, você sabe os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí olha o que o menino responde. Se não era um sabichão, arrogante: mestre, tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Olha, desde que eu entendi a lei, desde a minha juventude, eu não tenho falhado. Veja, aqui Jesus citou os grandes mandamentos. Alguns aqui são dos 10 mandamentos. Tem outros na Bíblia. Mas o que Jesus falou a respeito de todos os mandamentos, quando perguntaram para ele qual era o principal? O que ele respondeu? Um pouquinho para frente, Marcos 12. Perguntaram para ele. Marcos 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? O pessoal queria saber como é que podia cumprir tudo. Não deixar nada de fora. Será que tem algum mandamento que eu não estou cumprindo? Qual é o principal? Fala o maior. Daí a gente vai cumprir ele, pronto. Irmãos, os homens querem fazer eles as coisas. Você acha que você vai alcançar. Você nem assinou a aliança. Ela não depende de você. Ela depende da graça. Deus assinou. Prometeu, vai cumprir. Você creu? Isso lhe foi imputado por justiça. Você foi justificado. Respondeu Jesus: o principal é, o primeiro: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todo o teu entendimento e toda a tua força. O primeiro é amar a Deus. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Agora volta lá para Marcos 10. O que Jesus estava falando quando ele disse: sabes os mandamentos, para o menino? Ele disse assim: você sabe que você tem que amar a Deus e amar o teu próximo, como a você mesmo. Aí o menino respondeu o quê? Tudo isso já tenho feito. Ele era um sabichão, vou dizer de novo isso, porque ele falou para Jesus que ele amava
como ninguém. Eu amo a Deus e o meu próximo, por quê? Não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, isso é amar o próximo. É por isso que está resumido em 2, amar a Deus e amar o próximo. Toda a lei se resume a isso. Não tem outro relacionamento seu, a não ser com Deus e com as pessoas. Logo, os 2 maiores mandamentos é amar a Deus e amar as pessoas. Não tem outra coisa para você fazer nessa terra. Só que quando Jesus fala, você sabe os mandamentos. O menino falou, sim, mas tudo isso eu já faço. Eu sou um amante incondicional. Ele era um arrogante. E aí versículo 21, olha o que está escrito aqui. Se você acha que é difícil amar as pessoas difíceis, alguém que diz que ama, e que você sabe que não ama, e Jesus sabia que ele não amava, e que diz que ama, e que é um arrogante, esse é difícil amar. Só que olha o que diz o versículo 21. E Jesus, fitando, o amou. Ele estava ensinando para esse menino que ele precisava do amor que Jesus tem. O menino precisaria reconhecer que não amava. Mas pelo contrário, ele diz que fazia isso desde a juventude. Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, ele não amava o próximo. Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E eu faço uma pergunta. Se Jesus, ele fala com você e pede o que ele pediu para esse menino aqui, qual seria a sua resposta? Tenho certeza que você, de cara, não ia falar assim, não vou fazer isso, não ia sair. Você iria querer pontuar algumas coisas. Espera aí, sabe o que é, Jesus? Mas se eu doar tudo que eu tenho, minha família vai ficar sem sustento. Espera aí, eu tenho que dar tudo mesmo? Mas se eu der metade? Espera aí, mas eu posso dar para alguém que eu conheço, alguém que eu não conheço, um pobre, e nem tudo também, mas uma parte. Veja, tudo isso é tentativa de justificar o seu ato. Quando na verdade, esse menino que saiu triste, o que ele deveria fazer é olhar para Jesus, que olhou para ele com amor, mesmo ele sendo um arrogante, reconhecer a sua arrogância, reconhecer a sua falta de amor, e falar, Jesus, ou mestre, eu não sei como fazer isso, você está me pedindo, eu não tenho amor suficiente para fazer isso. E nós temos? Agora, se você voltar, já estou terminando, se você voltar para 1 Coríntios lá, e trocar a palavra que aparece aqui, amor, e trocar por Jesus, aí fica bom. Jesus é paciente. Jesus é benigno. Jesus não tem ciúmes.
Jesus não se ufana, não se ensoberbece. Jesus não se conduz inconvenientemente. Ele não procura seus próprios interesses. Ele não fica irado, não se exaspera. Jesus não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, o amor jamais falha, Jesus jamais falha. Esse texto não é para te deixar tranquilo, é para te deixar preocupado. Porque se você colocar o seu nome aqui, você vai ficar desesperado. E logo você entende que esse texto é para produzir em nós um arrependimento, é para produzir em nós uma oração, mais ou menos assim: Senhor Deus, eu não sei amar, eu não sei. Se o Senhor aparecer para mim hoje e pedir para que eu dê tudo o que eu tenho, eu acho que eu não vou conseguir. Eu não sei amar dessa forma. Me ensina a amar. Me ensina a amar como Jesus. Me ensina a amar como Jesus ama. Em 1 João, eu termino com esse texto. Em 1 João, nós lemos no versículo 19 que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor não vai ser produzido do seu próprio coração. O amor não vai ser produzido pelo seu próprio esforço. O amor não vai ser produzido se você cumprir a lei. O cumprimento da lei é o amor. Por isso que os filhos de Deus obedecem, e obedecer é cumprir a lei dele por amor. Em 2 Coríntios nós lemos também que o amor de Cristo nos constrange, a ponto de que Ele morreu por todos, e todos, por quem Ele morreu, agora devem morrer e viver para Ele. Os filhos de Deus obedecem por amor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, como a Tua igreja, como eu, minha família, como nós precisamos de mais do amor de Cristo. Na verdade, é o que nós precisamos, porque o verdadeiro amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O verdadeiro amor se alegra com a justiça e não com a injustiça, com a mentira. O verdadeiro amor não se ira nos relacionamentos. O verdadeiro amor busca conhecer mais a Deus. Quando amamos o Senhor, buscamos conhecê-lo mais. A nossa vida, ela deve estar baseada no amor. Não o amor produzido
pelo nosso coração, pela nossa carne, pelas obras da carne, mas pelo amor que vem do Senhor, que se personificou na pessoa do teu Filho, que é Cristo. E o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Converta o nosso coração, para que busquemos o amor acima de tudo. Porque tudo sem amor é nada. Todos os dons sem amor são nada. E todas as obras sem amor se resumem a nada. Que possamos aprender isso na nossa caminhada, hoje mais um pouco. Que os filhos de Deus, os seus filhos, devem obedecer pura e simplesmente por amor, para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Pai querido, porque é o Senhor que assinou a aliança que foi feita conosco, na pessoa de Cristo. Nós louvamos a sua graça. Em nome de Jesus, amém.